Episódio de hoje, a verdadeira história de Slenderman. Olá, turma, tudo bem? Nós vamos começar nosso documentário explicando quem é e o que é o Slenderman e sua atual origem. E em seguida, vou mostrar o verdadeiro ou verdadeiros Slenders. Como assim verdadeiros, Johnny? Calma que eu logo explico. Slenderman vem do inglês e significa homem esguio. Ele tem esse nome devido aos seus longos braços. Não apenas isso, pois além dos seus braços compridos, ele possui tentáculos e geralmente é descrito como sendo uma criatura alta e magra, que tem o poder de estender seus braços e tentáculos para intimidar ou capturar suas vítimas. Ele possui uma cabeça completamente branca, sem face, com a aparência de um manequim, e também é sempre descrito usando um terno preto. Outros dizem que, na verdade, ele é uma criatura espectral, etérea, como uma grande mancha preta. Na maioria das vezes, o Slender é visto em florestas, em meio às árvores, buscando camuflagem, e também é muito avistado próximo a crianças. Ele certamente não tem medo do dia, pois é visto de dia ou de noite, se camuflando nas sombras. Outro detalhe, turma, é que se uma pessoa olhar para o Slender, ela vai ficar hipnotizada devido ao seu alto poder de controle mental. Suas vítimas ficam paralisadas com o efeito de sua influência, e para escapar, o indivíduo terá que possuir grande domínio sobre seu corpo e mente. E claro, muita agilidade para fugir desta terrível criatura. O Homem Esguio ficou famoso e conhecido por sequestrar crianças. Não se sabe o que ele faz com elas. Enquanto uns acreditam que elas são devoradas, outros acreditam que ele absorve a alma ou a energia vital dessas crianças até elas morrerem. Dizem que se uma criança conseguir escapar, ela será vigiada pelo Slender para sempre, até a pessoa ficar completamente louca e se matar. Mas a grande verdade é que não se sabe o que o Slenderman faz com suas vítimas, já que elas nunca retornam vivas ou mortas. Elas simplesmente somem para sempre, como se o Slenderman as levassem para outra dimensão. Então, turma, será que o Slender é uma criatura dimensional? Ou seja, ele tem a habilidade de viajar entre universos ou dimensões paralelas? Mistério, não é mesmo? Outro detalhe é que o Slender adora ser paparicado. Se alguém buscar incessantemente por ele, reza a lenda que ele acaba se mostrando para essas pessoas. Tudo que contei até agora para vocês são uma mistura de relatos, lendas e creepypasta. Acontece que essa atual lenda do Slenderman surgiu através de uma brincadeira em um site de humor. Um site antigo, fundado em 1999. E no dia 8 de junho de 2009, foi lançado um concurso em seus fóruns para as pessoas fizerem montagem em fotografias com o tema terror. Até que no dia 10 de junho, um usuário de nome Victor Surg enviou 2 imagens de um grupo de crianças com uma criatura alongada atrás. E junto com as imagens, Victor deixou pequenos contos sombrios e assustadores, e as imagens impressionavam quase todas as pessoas que as viam. E logo, elas se popularizaram em todos os cantos.
A partir daí, começaram a surgir boatos, lendas, relatos de várias pessoas que tiveram contato com um ser parecido com o da foto. Era como se um conto tivesse se tornado realidade. Depois surgiram as famosas creepypastas, depois vieram os jogos, os documentários, pequenos filmes independentes, fazendo com que a lenda do Slenderman fosse conhecida no mundo todo. Mas, se você acha que a história acaba aqui, está enganado, pois a lenda do Homem Esguio é muito mais antiga do que pensávamos. Na verdade, vários povos do passado relatavam a existência de criaturas assustadoras, muito semelhante a ele. E agora, vocês vão conhecer a verdadeira face do Slenderman. Antes de continuarmos, eu peço para vocês curtirem esta obra para ajudar o canal a crescer. E se vocês ainda não são inscritos, eu te convido para se inscreverem aqui no canal, para fazer parte da Turma dos Mistérios e não perder nenhum dos vídeos lançados semanalmente aqui no canal. E não esqueçam de ativar o sino das notificações, porque o YouTube às vezes esquece de mandar os vídeos para todos os inscritos. Recado dado, vamos continuar. As reais origens do Slenderman. Firdub. Os primeiros relatos dessa criatura escocesa chamada Firdub, que significa Homem Escuro, surgiu em meados de 1960. Os relatos falam sobre uma estranha criatura, alta, completamente negra, como uma sombra. Ela se esconde nas matas e se oculta na escuridão. Quando Firdub ouve passos dos viajantes, eles os seguem até um local apropriado para enfim dar cabo de suas vítimas. E suas vítimas desaparecem e nunca mais são encontradas. Bem familiar, não é mesmo, turma? Segundo, Der Grobman, Alemanha. Os primeiros relatos desta criatura surgiu no século XVI, e as histórias falam de uma criatura alta, sombria e desfigurada, cujos olhos, completamente brancos, assustam até a alma de quem se atrever a encará-lo. Seu nome é Dir Brogman, que significa Homem Alto. Essa criatura habita as florestas mais densas da Alemanha e suas vítimas são crianças que adentram a floresta e nunca mais retornam. As crianças que conseguem escapar das garras dessa demoníaca criatura voltam para suas casas completamente chocadas e apavoradas. Mas um belo relato familiar, não é mesmo, turma? Essas duas criaturas que citei são as mais conhecidas e comentadas entre os pesquisadores, mas a lista de criaturas similares ao Slenderman é bem extensa, turma. E ainda temos o Nopperabo, um yokai do Japão, um demônio conhecido como fantasma sem rosto. Os babilônios acreditavam em uma criatura chamada Alu, que seria um demônio também sem rosto, e até mesmo os Stupa do Tibete. E também foram encontrados desenhos semelhantes ao Homem Esguio em hieroglifos egípcios e até as pinturas rupestres brasileiras. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo uma série de links para vocês se aprofundarem no caso, ok? Turma, estamos diante de vários relatos e lendas antigas sobre criaturas muito semelhantes ao Slenderman. Mas, e se na verdade todas essas criaturas fossem apenas uma só? Parece loucura, mas não é. Cada região do mundo tem sua própria versão dessa criatura, e quando comparadas, elas parecem ser da mesma espécie, mas com algumas diferenças. A verdade é que ninguém nunca teve um contato direto com esse monstro, ou o que quer que ele seja. Ninguém estudou ele a fundo, ninguém o filmou com nitidez, ninguém perguntou para ele o que ele era. Mas uma coisa é fato, essas lendas existem
e estão espalhadas pelo mundo. Essa criatura é avistada até os dias de hoje. Provavelmente, o rapaz que fez a montagem do Slender naquele fórum deve ter se inspirado em algumas dessas lendas para criar este, que é um dos mais assustadores monstros de todos os tempos. É claro que tudo que eu disse são apenas lendas, teorias, contos e relatos. Ainda não temos provas concretas que confirmam a existência do Slenderman.